Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje temos algo verdadeiramente singular. Vamos olhar para a biomecânica, para a postura, mas pela perspectiva de um cavalo. Um cavalo chamado Gandour. É verdade, parece invulgar, não é? Mas a fonte que temos, uma entrevista exclusiva com este cavalo, dá-nos uma visão, olha, surpreendentemente clara de algo que nos afeta a todos. O alinhamento da cabeça, do pescoço. Exatamente. O foco é esse. O posicionamento das nossas cervicais. A maneira como carregamos a cabeça. E como a experiência de um cavalo, ligada a princípios que até encontramos, por exemplo, no Pilates, nos pode dar pistas valiosas. Pronto, a nossa ideia aqui é extrair o sumo desta conversa. Tentar perceber como é que a consciência corporal de um animal, como o Gandour, pode eliminar a nossa própria postura, o nosso equilíbrio e a importância gigante dos pequenos ajustes. Parece-me fascinante. Então vamos a isso. Vamos começar pela visão do próprio Gandour. Ele diz que, para um cavalo, a posição da cabeça, nunca é um ato isolado. Certo. Sem dúvida. Ele descreve-a mesmo como o resultado final de uma série de fatores. Fala do comprimento, da liberdade da encolhura, que é o pescoço do cavalo, da flexibilidade ali na zona do garrote. O garrote, essa zona entre as omoplatas, não é? Isso mesmo, essa zona alta. E também da mobilidade da charneira cervicotorácica. Aquela transição, que é crucial, entre o pescoço e o tronco. E mencionaste um fator que me pareceu chave. A confiança no guia. Seja o cavaleiro, seja quem o trata. Fundamental. Gandour sublinha mesmo que essa confiança, ou a falta dela, vê-se logo na postura. E resume tudo numa frase muito boa. Uma cabeça bem portada começa por um dorso livre. E depois acrescenta algo quase poético. Um dorso livre começa com uma intenção doce. Intenção doce. Gosto disso. Quer dizer, sugere uma abordagem muito diferente da força bruta, não é? Precisamente. Ele até descreve a nuca do cavalo como sendo relés e barómetro. Qualquer tensão a mais, tipo puxar as rédeas de repente ou forçar uma flexão na altura errada, Cria logo problemas. cria logo compensações, rigidez. E não é só ali, é no corpo todo, propaga-se. E aí que entram os tais microajustamentos que ele valoriza tanto. Aqueles que quase não se veem. Exato, são esses ajustamentos subtis que, segundo ele, fazem a diferença entre a leveza a sério e a tensão disfarçada. Muitas vezes, diz ele, o cavaleiro nem nota, mas o cavalo sente tudo. É um nível de sensibilidade que, se calhar, nós perdemos um bocado. É giro como ele pega nisto e transpõe para nós, para os humanos. A analogia da cabeça como um chapéu. Sim, é uma imagem simples, mas muito forte. Se o nosso chapéu, a cabeça, que pesa aí uns 5 quilos, está mal posto, desalinhado, Incomoda. incomoda e desequilibra tudo o que está por baixo. As consequências vão por aí abaixo. E imagino que sejam as queixas do costume. Pescoço dorido, ombros presos. Exatamente. Gandour descreve o cenário típico. A nuca sobrecarregada, os trapézios sempre tensos, os ombros a quererem chegar às orelhas e a respiração fica curta, fica alta só ali na parte de cima do peito. Quantas pessoas não se identificam com isto? Ui, imensas, certamente. E qual seria então a alternativa? Como é que seria esse chapéu bem colocado na visão dele? Seria uma cabeça que parece que flutua, sabes? Que é um prolongamento natural da coluna. Não é uma coisa pesada que temos de segurar à força. O ponto-chave para Gandour é que este alinhamento não se força. Não é uma posição rígida que uma pessoa adota. Então, É algo que deve emergir. Emergir de um corpo que está equilibrado, que está consciente. deixar emergir. E sou menos a esforço, mais a descoberta. Faz-me logo pensar em coisas como o Pilates, que trabalha muito essa consciência por dentro, o alinhamento. É precisamente essa a ponte que Gandour faz. Ele vê certos exercícios, como alguns do Pilates, não como formas de obrigar o corpo a uma postura, mas como ferramentas. Ferramentas para acordar essa inteligência do corpo, para ajudar o corpo a encontrar o seu eixo natural. O que é fascinante aqui é esta ligação entre a sabedoria quase instintiva do animal e uma prática humana tão focada na própria obsessão. E falando em estrutura, ele até entra em detalhes da nossa anatomia cervical. A diferença entre as vértebras de cima, C1, C2, e as de baixo, C3 a C7.
Ele parece dar uma importância enorme à junção C1-C2, o Atlas e o Axis. Sim, ele descreve essa junção C1-C2 quase como um portal sensorial. A origem da finura do gesto. Chama-lhe o vestíbulo da consciência corporal. É uma zona incrível, super móvel, muito sensível, é responsável por aquelas micro-rotações, pela inclinação subtil da cabeça. Portanto, se essa zona estiver tensa, bloqueada, o impacto deve ser gigante. Gandour diz que gera confusão no sistema nervoso. Afeta tudo, desde a coordenação motora até ao próprio olhar. E liga isto diretamente a um movimento humano muito pequenino, mas que ele acha vital. Aquele aceno mínimo de cabeça, quase não se nota. O hochement de tête, como ele diz em francês. Um pequeno aceno, mas isso parece tão banal. Por fora, sim, mas Gandour descreve-o como a chave de uma mobilização inteligente. Esse gesto mínimo, quando é bem feito, ativa os músculos certos, os flexores profundos do pescoço, os verdadeiros estabilizadores. É como se dissesse ao corpo: ok, estou aqui, estou pronto, estou centrado. Prepara movimentos maiores sem desequilibrar tudo. É quase como preparar o terreno antes de começar a construir. Ele chama-lhe a primeira respiração do pescoço. É uma imagem forte. É uma bela metáfora, não é? Não se trata de fazer muito ou com força. É precisão, é intenção, é ativar o que é preciso na altura certa. É a subtileza que desbloqueia a função eficiente. E essa ideia da ativação correta leva-nos à hierarquia dos músculos de que ele fala, que vale para cavalos e para nós. A diferença entre os músculos profundos e os superficiais do pescoço. Exatamente. Ele explica que os músculos profundos, o longo do pescoço, o longo da cabeça, os suboccipitais lá atrás, são os nossos estabilizadores. São eles que deviam guiar o movimento fino. Idealmente, são eles que começam e controlam os movimentos subtis, como esse tal aceno. Mas na prática, muitas vezes não é bem assim, pois não. Acabamos por usar mais os músculos grandes, os de fora? Infelizmente, sim. Os músculos superficiais, o trapézio superior, o esternocleidomastoideu, aqui ao lado, os escalenos, acabam por dominar. Gandour admite que eles são úteis, claro, para movimentos maiores, mais rápidos, mas diz que a sua ativação primária e constante é um sinal claro de desequilíbrio, é sinal que os profundos não estão a fazer o trabalho deles. E quais são as consequências dessa dominância dos superficiais? Imagino que seja o pescoço tenso de que falávamos, a cabeça projetada. Precisamente. Leva a um pescoço crispado, à respiração curta e alta, que já falámos, e há aquela postura da cabeça adiantada fora do eixo da coluna. É um ciclo vicioso de tensão. Entra-se nisso e é difícil sair. É curioso que ele usa até exemplos de músculos específicos dos cavalos para explicar isto. Sim, ele menciona o braquiocefálico, que é um músculo potente no cavalo, liga a cabeça ao ombro, diz que se estiver sempre tenso, congela a encolhura, limita o movimento. Fala também do esplénio e do semi-espinhoso da cabeça, que ajudam naquele porte mais altivo, mas que ficam sobrecarregados, ficam rígidos se o dorso não estiver livre a suportar o movimento desde baixo. A mensagem que parece estar sempre a voltar é esta interconexão total. Nada funciona sozinho. Sem dúvida. Gandour usa a palavra passarela, uma ponte para descrever a nuca. Não é uma coisa isolada. É uma ponte vital, que liga a cabeça ao dorso e, por aí, ao corpo todo. A tensão ou a liberdade numa ponte da ponte afeta logo a outra. E como é que essa ponte se liga ao resto da coluna? Especialmente à parte torácica. Ele explica que para a cabeça e o pescoço encontrarem o seu sítio natural, têm de estar em harmonia, em continuidade com a curva normal da coluna torácica. Não pode haver ali uma quebra, uma rigidez ou uma curva exagerada que parta esse fluxo. E na prática, o que é que isso quer dizer? Para os cavalos e para nós? Para os cavalos significa que uma encolhura que é artificialmente partida ou demasiado arredondada à força. Isso cria tensão, cria bloqueio. Para nós humanos, quer dizer que a nossa coluna dorsal, a torácica, precisa de ser móvel, precisa de ter capacidade de extensão. Uma coluna torácica rígida, muito curvada para a frente. Obriga o pescoço a compensar imenso para conseguirmos olhar em frente, não é? Exatamente. Essa compensação cervical é uma fonte enorme de tensão, de dor, afeta o equilíbrio todo do corpo e até aquilo que o Gandour chama o eixo dos olhos, a nossa orientação no espaço. A rigidez num sítio
espalha-se, é como uma onda. Ele dá alguma sugestão prática, alguma dica para ajudar a encontrar essa continuidade? Sim, uma muito interessante, muito sensorial. Sugere que se imagine ou que se sinta o topo da cabeça a afastar-se suavemente do sacro, como se estivéssemos a criar espaço entre cada vértebra ao longo de toda a coluna. Só esta intenção, esta imagem mental, já ajuda a promover um alinhamento melhor. E sobre como começamos os movimentos no dia a dia? E ele aponta que começar um movimento pelo olhar, pela direção para onde queremos ir, isso tende a ativar os circuitos certos de forma mais natural, mais eficiente. E isto faz-nos pensar, não é? Como é que nós começamos os nossos movimentos? É com o olhar, com a intenção, ou é logo com tensão, com esforço muscular que nem era preciso? Dá que pensar. Vamos então ver como é que esta perspectiva tão única do Gandour reinterpreta alguns exercícios de Pilates. Ele começa pela flexão crânio-vertebral, aquele aceno mínimo de cabeça feito deitado. Gandour descreve este exercício, que parece tão simples como uma joia de precisão. Ele reconhece que por fora quase não se vê nada a mexer, mas afirma que é imenso de l'intérieur, imenso por dentro. E por que essa ênfase no interior? O que é que acontece lá dentro? Porque este movimento pequenino ativa especificamente os músculos certos, os flexores profundos do pescoço, aquele estabilizador-chave, e ao mesmo tempo inibe, acalma os superficiais, como o esternocleidomastoideu. É um sinal neurológico muito forte de centramento, de foco. Gandour vê isto como um convite à consciência, um momento de escuta interna. E ele faz um paralelo com o comportamento dos cavalos, certo? Sim, compara-o àquele leve aceno que um cavalo atento faz quando está em repouso e interpreta-o não como submissão, mas como um sinal de escutativa, de presença relaxada no ambiente. É o corpo encontrar o seu ponto de equilíbrio. Muito interessante. Passemos à preparação modificada dos abdominais, aquele enrolamento suave da parte de cima do tronco. Gandour acha este exercício magnífico, pela capacidade que tem de ligar a parte de cima e a parte de baixo do tronco de forma coordenada. Permite que a coluna torácica se enrole devagarinho, vértebra a vértebra, sem criar pressão no pescoço. Isto, claro, se o pescoço já tiver sido libertado antes, talvez com aquele tal aceno. E a qualidade do movimento em si, como é que ela descreve? Ele não a vê como uma contração abdominal pura e dura, tipo crunch. Descreve mais como uma onda, uma espiral. O centro, o core, está ativo, sim, mas com fluidez, com nuance, sem ser rígido. Há um comentário dele que é delicioso. Gostaria que os meus cavaleiros fizessem este exercício antes de cada monta. Sério? Sim, ele acredita que esta preparação mudava radicalmente a comunicação, a conexão entre o cavalo e o cavaleiro. Diz muito sobre a importância do estado interno do cavaleiro para o cavalo. Uau, diz mesmo. E por último, a braça modificada, que é como uma extensão torácica controlada, tipo Swan Prep no Pilates. Aqui, Gandour fala da nobreza do movimento. Enfatiza que o olhar deve liderar suavemente a extensão, criando comprimento entre o topo da cabeça e o cóccix. A caixa torácica abre, mas sem tensão nos ombros, sem tensão na lombar. E as omoplatas, o pescoço. Qual é o papel deles nesta visão? As omoplatas deslizam suavemente para o centro das costas, estabilizando a base, enquanto o pescoço fica longo, fica livre, como continuação natural da curva da coluna que está a subir. Gandour insiste que não se trata de empurrar o corpo para cima, é mais sentir uma subida interior, uma leveza que vem de dentro. E volta a usar uma analogia com os cavalos, imagino eu. Sim. Compara-o a aquele momento em que um cavalo se endireita naturalmente, talvez para ver algo ao longe ou só para respirar mais fundo. Não é para parecer imponente, é uma expressão de bem-estar, de alinhamento funcional. Ele chama-lhe a elegância do interior. É sobre a sensação e a função, não é só a forma por fora. Esta perspectiva do Gandour também dá conselhos muito úteis para quem ensina movimento, não é? Instrutores de pilates, de equitação, fisioterapeutas. Sem dúvida, são conselhos muito focados na qualidade da orientação. Primeiro, o grande foco deve ser em guiar a pessoa para a consciência do seu próprio eixo, do seu corpo, em vez de impor posturas que parecem certas por fora, mas que por dentro podem ser rígidas ou até desadequadas.
E ele dá exemplos práticos sobre a linguagem. Isso parece mesmo importante. Muito importante. Ele sugere evitar comandos que possam criar tensão sem querer. Por exemplo, em vez de dizer retrai o queixo, que muitas vezes causa rigidez na nuca, talvez convidar a pessoa a sentir a nuca a alongar-se ou a imaginar espaço entre as vértebras do pescoço. Em vez de um endireita-te, assim imperativo, talvez um deixa a cabeça flutuar suavemente sobre os ombros. A linguagem que usamos cria a experiência. Faz sentido. E há mais alguma recomendação assim principal? Sim, a de respeitar profundamente os ritmos de cada um. Gandour lembra que um movimento pode parecer mínimo por fora, mas ser imensamente significativo e transformador por dentro. A eficácia não se mede só pelo que se vê, pela amplitude, mede-se pela mudança que acontece na percepção do corpo, pela reorganização interna que promove. Então, resumindo esta conversa, que foi fascinante, parece que a grande mensagem é que a cabeça funciona como um leme para o corpo todo, mas só funciona bem quando está mesmo integrada, alinhada com o resto. Exatamente. E que o movimento de qualidade, seja num cavalo ou numa pessoa, começa se calhar na intenção, refina-se na subtileza da ligação da nuca e expressa-se através de uma coluna que está livre, coordenada, consciente. Gandour fala mesmo numa poética do vivo que nasce desta harmonia. E aquela reinterpretação do pequeno aceno de cabeça é muito poderosa. Sem dúvida. Ver aquilo não como submissão ou como um tique, mas como uma reverência ao equilíbrio, uma forma quase instintiva do corpo procurar o seu centro, de se preparar para agir ou para estar quieto, mas atento. Acho que esta perspectiva pode levar quem nos ouve a olhar de forma diferente para a sua própria postura no dia-a-dia. Se calhar a notar mais aqueles pequenos sinais. A tensão nos ombros, o peso da cabeça, a forma como iniciamos um simples virar de cabeça para olhar para algo. Esperemos que sim, e talvez nos deixe com uma pergunta em aberto para pensarmos. Gandour deu-nos uma nova leitura do aceno de cabeça. Que outros movimentos ou posturas subtis, tanto em nós como nos animais, que se calhar interpretamos mal ou nem ligamos, poderão ter significados mais profundos? Significados sobre comunicação não verbal, sobre o nosso estado interno ou sobre esta busca constante pelo equilíbrio físico e mental? Fica a pergunta no ar.